Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no seu coração. Queridos irmãos, eu vou fazer uma análise aqui. Eu fiz uma análise de um culto da CB agora, do último domingo, do dia 24. O ancião Salvador Bueno falando do pecado de morte. De que o pecador de morte não tem mais espaço para ele. Não é, e ele não se refere ali nos bancos, no céu. Você não tem mais espaço no céu. Então, praticamente, ele lançou o homem no inferno, ok? Aí esse defensor da CCB insinua que o crítico extremista está inventando, que o crítico extremista está distorcendo a fala, né? E ficou nesse papo furado, né? De que estava distorcendo, né? Como se a gente tivesse algum compromisso de distorcer alguma fala dos anciões da CCB. É sério? A gente precisa distorcer alguma fala dos anciões da CCB com tanta bobagem que eles falam? Esse canal não tem compromisso em distorcer nada, nem precisa fazer isso. É só mostrar o que eles, de fato, falam. Mas nós vamos analisar isso aqui. Mas vamos analisar a fala dele. Ele coloca o áudio do Salvador Bueno, mas ele dá péssima interpretação. Ou seja, ele omite fatos reais que a gente precisa para fazer a análise da pregação na CB. E uma delas é, a pessoa precisa entender, para você entender o dialeto CCBano, que é isso que a gente está fazendo aqui, esse é um dos nossos trabalhos, decodificar a fala do CCBano, você precisa entender que quando fala sobre graça e este caminho, se refere à Congregação Cristã no Brasil, como tem vasta prova nesse canal dos discursos dos próprios anciões da CB. Tá? Este caminho, né, e graça de Deus. Segundo lugar, quando eles falam pecado, aquele que caiu no pecado, eles estão falando do pecado sexual, ok? Para eles, o único pecado é pecado sexual, que inclusive é o pecado de morte para eles. O restante disso, pecados como trapacear, enganar, mentir, orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, cólera, preguiça, roubo, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, discórdias, inveja, embriaguez. Tudo isso é falta e fraqueza. Tá? Vide aí, ó, a turma, um grupo de anciões que derrubou o ancião presidente da congregação de 2001, o ancião José Nicolau. Aquilo não foi pecado. Aquilo foi falta e fraqueza, né? Agora mesmo, há pouco tempo atrás, enganaram o ex-ancião presidente da CCB, que foi removido do seu cargo de presidente. Ele assinou um documento achando que era provisório. Ele ia sair como uma pessoa que estava doente e depois ele iria retornar, passar a perna nele. Usaram de malícia, enganação, mentira, trapaça e mais um punhado de coisa que dá para identificar nessa prática. Tudo isso? Não, isso não é pecado. Isso é falta e fraqueza. Estou falando isso que você precisa entender isso para quando nós rodar o vídeo aqui, ok? Vamos lá ver o vídeo desse rapaz e aí eu tenho outros vídeos aqui que eu vou refutar esse garoto aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. Veja aqui, por um prazer momentâneo, por uma coisa banal nessa vida, deixa a graça do Senhor Jesus. A alusão que ele fala de Esaú, ali em Esaú, que ele troca, né, as bênçãos por um prato de comida,
essa alusão, esse sentido, ele serve tanto para essa questão de não se entregar à graça de Jesus Cristo, né, aquele que não conhece, e quando conhece ele não quer a graça de Deus, quanto aos que estão na graça e comete uma queda, e cai num pecado, né. Ele falou assim, e ele aqui está até explicando, né, por alguma ilusão, por alguma coisa dessa vida banal, ele deixa a graça do Filho de Deus, que é a graça de Jesus Cristo. Ele não falou, embora tenha, assim, as pessoas liguem isso ao fato de falar que é a congregação a graça de Deus, mas ele não falou isso, para começar. E você vai vendo. É sério que ele vai ter que falar toda vez essa graça de Deus, que é a congregação. Essa graça de Deus, que é a congregação. É sério que você vai esperar ele falar isso? É óbvio, qualquer um sabe que a graça de Deus é a congregação cristã no Brasil. Ok? Vamos lá. Inclusive, o próprio Salvador, mais pra frente, ele remete, mano, não é esses bancos aqui, né? Não é esses bancos. É lá no céu, né? Ou seja, ele mesmo disse para as pessoas não interpretarem apenas como, né, sendo o CCB banco. Isso é mais grave ainda, mas a gente vai ver mais para frente. Fica vendo. Pelo menos nessa parte aqui, ele tentou falar uma coisa certa, ele misturou tudo, né? Esaú chora por algo que não tem como voltar atrás. É sobre isso o que se trata lá. Esaú chora porque a primogenitura foi passado ao mais novo. Não tem como arrancar mais a primogenitura do mais novo. Isso não tem nada a ver com pecar e se arrepender do pecado. Essa passagem de Esaú não está falando disso. Está falando de pessoas que rejeitam Jesus como filho de Deus. Vamos ouvir, presta atenção. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio do próprio Salvador Bueno. Tá? Vamos ver. No final do vídeo, que o contexto geral aqui, deixa o seu like aqui, irmão, compartilha esse vídeo, lembra de deixar o like para ajudar esse canal, que estão trazendo a realidade dos fatos agora, né? Quando a crítica ela se perde. Então curte aí e compartilha. Quando a crítica se perde, né? Quando a crítica se perde, tá? Então quer dizer que a nossa crítica tá toda perdida. O que a gente disse não tá correto. Vamos ver. Vamos ver se ele tem razão. Se inscreve quem não é inscrito, hein? Então no final ele vai falar a realidade, né? O contexto dessa fala dele. Não tem nada a ver, irmãos, com a voltar à igreja, ou a ser aceito pela igreja, ou o pecado de morte. Não tem nada a ver isso aqui. Olha aqui, ó. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. O lugar de arrependimento. Esaú chorou, mas o sentido que ele buscou as lágrimas dele é porque ele queria aquela bênção que ele perdeu. Ele não houve arrependimento pela... Isso é o que você está falando, querido. Não é o que o Salvador falou. Você tem que prestar atenção nisso, gente. Ele está colocando um áudio, ele pausa o ancião e ele acrescenta a própria fala dele para tentar passar um pano pro ancião. Isso aqui sim é manipulação. Eu vou colocar o áudio daqui a pouco para vocês ouvirem. A troca que ele fez. Não é que Deus não quis perdoar mais Esaú. Deus é rico em amor. Ele é algo que transcende o que nós imaginamos, que até nós faltamos em amor como o nosso Deus. Na humanidade, irmãos, ela pensa assim muitas das vezes que está cometendo amor, que está fazendo isso, mas Deus transcende tudo isso. Mas o que aconteceu? Em nenhum momento ali ele teve o arrependimento nessas lágrimas pelo ato em si, mas porque ele perdeu aquilo que ele queria. Você entendeu? Essa é a amargura que ele teve ali. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso por algo que ele perdeu. Então vamos ver aqui, ó. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Bem-aventurado aquele que mesmo errando ainda tem vaga para ele. Tá vendo, ó? Mesmo errando. Ele falou sobre duas situações aqui. Ele mistura esse rapaz malandrinho aqui, ó. Duas situações. O Salvador fala de quem peca e de quem erra. Você sabe que a CCB trata erro e fraqueza como qualquer outro tipo de pecado que não seja o sexual. Mas eu vou colocar daqui a pouco esse trecho completo do Salvador Bueno e você vai tirar sua própria conclusão. Vamos ouvir. Essa questão é aqui que tem um ponto-chave, né? Na hora da entrega de algo que eles estão falando aqui, às vezes pode não ser muito claro. Ele falou, mesmo errando, ainda tem vaga para ele. Depois ele vai explicar que não é dentro da denominação ou aceitação de um ancião, é algo com Deus, né? Porque ele está citando aqui, explicando o fato de Esaú não ter esse arrependimento verdadeiro. Ele mistura, gente. A hora que o Salvador fala que não tem mais espaço, né, que não tem mais lugar, e ele não se refere aqui, é com Deus, é quando ele fala do pecado. Ele está misturando aqui o momento da fala, o Salvador, ele tem duas falas, sobre o que pecou, e nesse ele fala, não adianta correr atrás, não adianta sim, né, se vir e tal. Aqui eu não estou falando dos assentos aqui, irmão, que aqui assento tem bastante, ó, mas é lá na glória, você não tem mais, ou seja, você não será mais aceito. Né?
e ele fala de quem comete falta e fraqueza. Esse ele exorta para que volte atrás, né? Eu vou rodar mais 1 minuto do áudio desse rapaz, aí eu vou pegar o do Salvador Bueno. Verdadeiro, tá bom? Então eu acho muito chato você pegar uma passagem como essa e transformar em algo que ele não tá falando também, para fazer só para ter uma crítica. Vocês entenderam, irmãos? Tem outras passagens, outras coisas que distorceram, mas não vou nem entrar no caso aqui, porque esse aqui é um caso grave de distorção. Esse é um caso grave de distorção. Então você prestou atenção bem no que ele falou aí, né, gente? Agora vamos ver, então, o que o Salvador... Ele trocou isso por... Ó, o que o Salvador falou de fato. Eu vou rodar o áudio, eu vou deixar o áudio rodar, depois eu vou rodar novamente e vou fazer os meus comentários com as pausas. Observa no áudio do Salvador, eu vou colocar aqui, ó, a pregação dele, tá? Ele fala do pecador, aquele que cai no pecado, que é quem comete o pecado sexual, e aquele que comete falta e fraqueza. São 2 tipos de pessoas ali. São 2 tipos de situação, melhor falando, né? Presta atenção, ó. Ouça. De coisa. Ele trocou isso por um prato de comida que ele gostava, por um prazer momentâneo, por uma alegria de poucos minutos. E quantos hoje que fazem isto? Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Bem-aventurado é aquele que mesmo errando ainda tem vaga para ele. Se chegar ainda tem lugar para arrependido. Duro é para aquele que cai no pecado e quando volta não tem lugar mais. Vai aqui, não é lugar na casa de Deus. Olha quantos bancos vazios tem aqui. Tem lugar para muita gente sentar. Mas não é isso não é lugar dentro da casa de oração. É lugar diante de Deus. Quem está aqui assentado agora ouvindo, aqui ou por este mundo afora, faça agora um exame de consciência. Ainda tem lugar para você estar diante de Deus? Você ainda acha lugar para arrepender-se dos erros que faz e pedir misericórdia? Deus te trata como filho. Irmão, você prestou atenção? Ele fala, aquele que peca, né, não tem mais lugar para ele. Mas bem-aventurado é aquele que erra. Porque aquele que erra e se arrepende, ele é aceito. Mas aquele que cai no pecado, aí ele volta a falar do pecador de novo, né? Esse não tem mais lugar, irmão. Presta atenção. Vamos rodar de novo o áudio. Veja se eu tô manipulando alguma coisa ou se foi o garoto prodígio ali que, né, tá distorcendo tudo para criar uma narração falsa, né? Aliás, uma narrativa. Vamos ver. Presta atenção. Ele trocou isso por um prato de comida que ele gostava. Aqui ele está se referindo ao pecador de morte, né? Ele faz analogia com o Esaú que trocou a primogenitura por um prazer momentâneo. Você já ouviu isso em alguma pregação? Irmão, cuidado com o pecado de morte. O diabo vai te dar um prazer momentâneo e depois ele vai te largar. Você não... É a mesma história aqui, ó. Presta atenção. Por um prazer momentâneo, por uma alegria de poucos minutos. E quantos hoje que fazem isto? Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. Ó, deixa a graça do Senhor Jesus. Depois, quando volta, não acha mais lugar de arrependimento. Aqui ele está sendo categórico em dizer, para esta pessoa, não tem mais espaço para ela se arrepender. É diferente do outro tipo de pessoa que ele vai citar mais para frente, ó. Quando esta pessoa, quando vai para o mundão e peca, né, e volta para a graça, não tem mais lugar de arrependimento para ela. Isso tá claro. Deixa a graça do Senhor Jesus. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Aí, ó, lugar de arrepender, ó, não tem mais vaga. Presta atenção que esse é um caso. Agora ele vai entrar, ele vai exortar agora o CCBaninho que só tá na falta e fraqueza. Bem-aventurado é aquele que mesmo errando ainda tem vaga para ele. Se chegar... Ó, ele tá falando, aquele que cometeu o pecado não tem mais vaga. Mas aquele que errou, aquele que mesmo que errando, tem vaga para ele. Ele tá citando 2 casos diferentes. E mais para frente ele vai deixar isso mais claro. Fica vendo. Ainda tem lugar para arrependido. Ainda tem lugar para arrependido. Ó, o outro também é arrependido. O outro até buscou com lágrima. Mas ele falou que não tem mais vaga. Agora, olha aqui. Duro é para aquele que cai no pecado. Ó, duro. Aí ele volta a falar. Ó, voltando aqui no começo.
Aquele que cai no pecado, não tem mais vaga para ele. Bem-aventurado é aquele que cai no erro, mas tem lugar de arrependimento. Aí ele volta por mais de novo. Ou seja, ele tá alternando entre tipos de pecado. E agora ele fala, agora duro é para quem cai no pecado. Olha aí. Pecado, e quando volta não tem lugar mais. Vai aqui, não é lugar na casa. Aí, ó. Duro é para quem cai no pecado, irmão. Porque tenta achar lugar e não tem. E você acha que é aqui o lugar aqui da CB? Não, não é. É como se ele estivesse dando a de bonzinho, né? A gente até poderia deixar você pode até sentar, mas lá no céu, irmão, você não tem mais espaço. Olha aí. Olha quantos bancos vazios tem aqui. Tem lugar para muita gente sentar. Mas não é isso não é lugar dentro da casa de oração. É lugar diante de Deus. Quem está aqui assentado agora ouvindo, aqui ou por este mundo afora, faça agora um exame de consciência. Ainda tem lugar para vocês estar diante de Deus? Aqui ele pede para as pessoas examinar. É como se ele estivesse dizendo assim, agora eu peço para vocês examinar. E aí? Ainda tem lugar de arrependimento? O que ele está querendo dizer com isso? Você é só um que caiu na fraqueza ou você é um pecador de morte? Ele faz essas duas comparações para depois colocar as pessoas para inquirir. Ele está praticamente, né, dizendo para você que é pecador de morte, está perdendo seu tempo aqui. O que o Salvador está falando aqui é exatamente a mesma coisa que o Marsola falou em 5 de setembro de 2020. Deus pode até te perdoar. Aqui você não configura mais. Ou seja, você ainda acha lugar para arrepender-se dos erros que faz e pedir misericórdia? Deus te trata como filho. Filho é aquele que caiu só na falta e na fraqueza. Esse é o filho. Ô filhinho. Esse é o filho, né? Agora o que caiu no pecado, acabou-se para essa pessoa, não tem mais chance nem esperança de vida eterna, que é um tremendo absurdo. E aí esses camaradas pegaram um vídeo do Salvador Bueno, aonde o Salvador está passando um pano, jogando a culpa nos outros pelo pecado de morte. Por que ele fez esse vídeo, o Salvador? Ele entrou neste assunto também. Eu estou aqui há bastante tempo, eu estou acompanhando todos esses cultos online. Por que ele entrou, né? Primeiro, repercutiu muito as falas do Marsola e a própria fala dele, que eu já vou colocar para você ouvir aqui. A própria fala desse ancião. Então, um determinado dia, ele resolveu dizer lá, mas a gente não pode julgar a pessoa que cometeu o pecado de morte. Não pode julgar as pessoas. Não pode. Tem muita gente de vocês aí, ó, estão dizendo que não tem mais salvação. Mas tem lá tópico de ensinamento deles, repreendendo se alguém esteve em alguma tribuna dizendo que pecado sexual não é pecado de morte e que tem perdão, vá se retratar. Isso está no tópico. E agora ele joga a culpa no povo. Mas olha só a fala deste ancião. Este mesmo ancião. Estarem casados, isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isso não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Então deve ter este cuidado. Tá aqui, ó, bem escrachado. Isso aqui é um shorts que eu criei, coloquei no canal, né? Ele deixa claro, aquele que comete pecados sexuais, fornicação, qualquer outro pecado, é pecado de morte. Ponto final. Pecado é o mesmo ancião. Então, com base no que ele fala aqui também, e analisando o que ele pregou ontem, ou seja, está completamente encaixado. Está em harmonia a fala dele. Está em harmonia. Quem manipula são vocês. Vocês que não têm um pingo de temor a Deus, porque se tivesse temor a Deus, você não faria um trabalho desse. Mentindo e ajudando estes homens que enganam o povo a continuar enganando o povo. Vocês, por conta de orgulho, sentimento ferido, estão, fazendo um serviço para o diabo. Vocês estão trabalhando para Satanás. Esse rapaz, né, ele me mandou ele fazia um vídeo e me mandava no WhatsApp. Fazia um vídeo e me mandava no WhatsApp. Aí um dia eu respondi para ele, né, mais ou menos assim, amigo, eu quero te pedir um favor, né? Para de me mandar os vídeos seus no WhatsApp, porque o WhatsApp para mim é um assunto particular. Quando a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, eu acredito que é algo relacionado a mim. Ela quer falar comigo, né, sobre assuntos que podem estar relacionados comigo.
O meu WhatsApp não é um mural de publicação igual do Facebook, que tudo que você acha legal você posta lá, ou então você me manda. Eu peço, por favor, no amor, eu gosto do irmão, tudo. Fui completamente educado, já fiz até vídeo sobre isso. O bicho ficou doido, ficou brabo. Irmão, veja só, eu mandei uma mensagem completamente educada para esse rapaz. E ele pegou birra. Olha aqui, eu vou ler para vocês. Querido Emerson, eu quero te pedir um favor, meu irmão. Peço que não fique chateado comigo. O WhatsApp é um meio de comunicação pessoal. E eu gostaria de ser chamado aqui quando for algo referente a mim, neste caso a você. Eu não gostaria que fizesse de nosso contato um mural de notificação para vídeos, mas apenas para me chamar sobre alguma coisa em comum que envolva a minha pessoa, entendeu? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu gosto de você e desejo que atenda ao meu pedido. Se eu não gostasse, eu apenas te bloquearia e pronto. Mas como eu tenho prazer em sua pessoa, eu desejo manter seu contato e estou te fazendo este pedido com todo o respeito, cuidado e o amor, e desejo que eu consiga alcançar este favor de você. Te amo em Jesus Cristo, meu irmão. Deus te abençoe muito. Olha aí, gente, a mensagem que eu mandei, completamente educada, cheia de cuidado para não machucar. Eu só estava pedindo educadamente, não fique mandando publicação de vídeo no meu WhatsApp, né? Porque quando toco o WhatsApp, irmão, eu corro lá e acho que é uma coisa importante. E não é, é uma notificação de vídeo. Então, para eu não bloqueá-lo, eu fui fazer esse pedido e olha só a resposta que esse garoto deu. Veja essa resposta desse garoto mimado, gente. Olha como ele me respondeu. Pode deixar, não entro em contato mais. Nunca fui mencionado em seu canal e nem sei por que mantenho um contato. Ao contrário, sempre admirei seu trabalho e defendi quando preciso. Deus abençoa. Olha a minha resposta. Mimado, né? Mas você é intolerante mesmo, né? Eu fiz um pedido educado e dentro da coerência e você responde com rispidez e intolerância. Meu WhatsApp é para uma conversa pessoal e não um mural de publicações. Então, se for para ficar mandando publicações, é bom não mandar mais mensagem mesmo. Outra coisa, você parece ser muito mimado. Se te disserem algo que te desagrada, já sai ofendido e esperneando. Desculpe, colega, mas não tenho tempo para adultos infantilizados. Aí o garoto fica brabo demais, nervoso e responde, se eu ler errado aqui, desculpa, tá, gente? Porque ele já ficou brabo e já soltou a mão. Atribuições, sempre com atribuições. Tão mimado, eu fiz minha parte mesmo sem ser mencionado. O defendo em chats online, mas tá bom. O que me atribui depois de anos resume o que pensa. Eu mandei link de casos com orgulho de estar fazendo o mesmo trabalho para o reino de Deus, bem como de situações para ideia para vídeos. Nunca fui orgulhoso ou exclusivista em meu canal, igual via em outros comentários que faz barganha até com notícias para engajamento próprio. Com certeza não vou mandar nada aqui que não seja referente a você. Né? Aí o garotinho ficou brabo demais, né? Ficou falando que eu não mencionei ele queria, sei lá o que ele queria do meu canal, né? Mas eu não tô ali, gente, para agradar ninguém. Eu tô ali para fazer o meu trabalho. Não, porque você nunca me falou nada sobre mim no seu canal, você nunca mencionou o nome do meu canal, você nunca falou de mim lá no meu canal. Olha, parece uma criança mimada. E no dia seguinte, ele fez um vídeo me atacando, me chamando de crítico do ódio, crítico extremista, e até o dia de hoje ele faz isso. Ele pega minhas análises e vai tentar provar que eu estou errado e que está ao contrário. Ou seja, ele não está fazendo isso porque ele realmente viu algo de errado. Ele não está fazendo isso pela verdade. Ele está fazendo isso de birra e de raiva. Porque eu não dei palco para ele aqui no meu canal. Eu não estou aqui para dar palco para ninguém. Eu nunca bajulei ninguém na internet. Eu nunca bajulei youtubers algum aqui na internet. Quando eu faço algum elogio, é verdadeiro. E aí eu tive que falar para ele, né? E depois eu dei uma resposta sincera para ele, né? Porque ele me atacou falando esse monte de coisa. Eu falei, rapaz, eu nunca mencionei seu canal, porque seu canal é ruim. Suas análises são ruins, você fala mal demais. Você é chato o que você fala para dentro, você fala devagar, você fala para dentro. Eu não vou mencionar,
Ponto. Um camarada que tá atacando a CCB, depois tá defendendo a CCB, não vou mencionar mesmo. Totalmente perdido. Agora olha aí, irmão, tá vendo? O próprio Salvador Bueno defendendo o pecado de morte. Aí o Salvador fez um vídeo. Aliás, ele falou, né, na tribuna, ao contrário, isso só prova que esses homens não têm compromisso com a verdade. Como é que o camarada consegue falar duas coisas ao contrário? E ainda vem esses defensores falando, ele fala que pecado sexual é pecado de morte e depois ele fala que não é, então vocês não devem julgar. Olha aqui, é óbvio que quando ele falou isso, ele estava tentando, né, jogar a culpa no povo. Quando ele falou, vocês disseram isso, está jogando a culpa no povo. Esses homens não têm humildade para pedir perdão ao povo e confessar os seus erros. Olha agora. Dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Agora há pouco ele falou que pecou, fornicador, é pecado de morte. E agora ele está dizendo isso não, irmão. Você não pode dizer que é pecado de morte. Está chamando a atenção do povo. Homem dóbrio. Olha aí. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Dá para confiar num homem que fala uma coisa hoje e amanhã fala outra? Diferente? E por cima disso tudo, eles dizem que estão falando ali guiado por Deus, que é o Espírito Santo que guiou, que revelou e assim por diante. É lamentável. Então fica aí para vocês mesmo tirar sua própria conclusão. Tá? Salvador Bueno, sim, falou que o pecador de morte na CB não tem mais espaço. Isso não é o que a gente acha. Isso é fato. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.